Que o Senhor Jesus abençoe as nossas vidas. Lá no Salmo 1 vai falar exatamente assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que no seu devido tempo dá os seus frutos, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O ímpio não são assim, são porém como palha, que o vento despreza. Por isso os perversos não prevalecem no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perece. Meus amados amigos e irmãos, nós estamos nesse dia de hoje meditando um pouco aqui no Salmo 1. Esse salmo fala sobre o bem-aventurado. Ele começa como início: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Por que nós não somos bem-aventurados e por que esta promessa não se cumpre na vida da gente hoje? Muitas das vezes nós, mesmo afastados da presença de Deus no passado, quando nós estávamos afastados, nós já sabíamos que tudo na vida tem um tempo. Há um tempo para todas as coisas. Nós precisamos tomar as decisões certas, porque uma vez que nós tomamos uma decisão errada, isso vai percutir na nossa vida para toda a vida. Se você se casar mal, você vai sofrer durante o tempo todo da sua vida. E detalhe, às vezes há pessoas que se casam e por não viver bem se separam, mas ela leva consigo um trauma, tanto ele ou ela leva consigo um trauma para o resto da vida. Quantas pessoas às vezes se separam de uma pessoa e entra em um novo relacionamento e leva consigo todos os traumas, problemas que teve com o seu primeiro. Então nós verificamos que a coisa é muito séria e vai muito mais além daquilo que a gente pensamos e imaginamos. Então, por nós ter tomado decisões no passado erradas, ou ter se decepcionado, ou ter ocorrido alguma coisa na nossa vida, este versículo não se cumpre na nossa vida. Muitas das vezes nós não vivemos, e eu não vou mentir para você, muitas das vezes nós não vamos viver exatamente o que este versículo aqui está falando. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, porque muitas das vezes nós andamos. Quantas vezes nós se aconselhamos com pessoas que não deveríamos? Quantas vezes nós ouvimos pessoas que vêm falar algo que é contra a lei de Deus e às vezes a gente adere àquele conselho. A palavra vai dizer: não se detém no caminho dos pecadores. Quantas vezes nós estamos na roda dos escarnecedores, conversando, falando uma piada, contando um caso, uma história, e sem querer ali nós estamos se contaminando e vai se afastando das coisas de Deus. Não é verdade? A Bíblia vai dizer: antes seu prazer está na lei do Senhor. Muitas das vezes nós até que estamos na lei do Senhor, mas também está na roda dos escarnecedores. E na sua lei medita de dia e de noite. Muitas das vezes nós não temos esse discernimento. E quando fala que devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, não é você ficar o tempo todo lendo a Bíblia ou você estar orando. É você estar conectado a Deus, estar com seus pensamentos voltados para o Senhor
para que não venhamos pecar. E aí ele vai falar lá no 3: ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá os seus frutos. Quantas vezes nós não damos esse fruto? Porque, infelizmente, nós não estamos plantados nas correntes das águas. O que significa isso? Plantado nas correntes das águas. É exatamente nós estarmos vivendo a palavra de Deus. É deixar que o Espírito Santo, que representa água, que venha limpar a nossa vida, que venha lavar o nosso ser. A palavra de Deus também é vista como água, que venhamos estar sendo lavados pela palavra de Deus. E muitas das vezes nós não vivemos isso. Que no devido tempo dá o seu fruto. Deve estamos ansiosos, queremos que as coisas aconteçam na hora. Cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você vê que aqui muitas das vezes fazemos coisas que não somos bem sucedidos. Quantas coisas fazemos nesta vida e não somos bem sucedidos? Mas entenda que o problema não está na palavra, não está no escrito, não está na palavra de Deus. O problema não é Deus, não é a Bíblia. O problema é eu e você. Nós que somos desobedientes ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. É nós que devemos escolher, e Ele diz: escolha a bênção. Mas o que acontece? Nós escolhemos a coisa errada. A Bíblia também vai dizer: há caminho que para o homem parece ser bom, mas o fim é morte. E essa morte, muitas das vezes, não é uma morte física. Às vezes é uma morte diária da nossa vida. Quantas vezes nós matamos o nosso trabalho? Quantas vezes nós matamos a possibilidade de sermos felizes na nossa vida sentimental? Quantas vezes nós matamos a nosso ministério da casa do Senhor? Enfim, por conta de decisões que tomamos erradas diante de Deus. Que nós venhamos fazer a coisa certa, para que o salmo das bem-aventuranças, das coisas que Deus assim prometeu, ele venha se cumprir nas nossas vidas. Então, para que isso aconteça na nossa vida, é preciso nós estar conectados com Cristo. Estamos aqui pautados na palavra de Deus, para que as palavras ela venham revelar para nós aquilo que devemos fazer, as decisões que devemos tomar. E que nesse dia de hoje nós venhamos permitir que o Salmo 1 ele venha mudar as nossas vidas. De verdade que o que já aconteceu não tem como voltar atrás. De repente você não vai viver um relacionamento, como diz aqui, sua mulher como a videira frutífera ao redor da sua mesa. Porque muitas das vezes lá no passado você se envolveu com uma pessoa, ou ela ou ele se envolveu com alguém, e que gera vários problemas na sua vida. Então não tem como mudar. Às vezes você teve um filho e você olha assim: poxa, se eu não tivesse filho eu era mais feliz. Mas você já tem, não tem como voltar atrás. Então o que é que tem que você fazer a partir de agora em diante? Primeira coisa, se arrepender diante de Deus do pecado, da besteira que fez. E depois disso, pedir direção a Deus para que daqui para frente venhamos fazer a coisa certa. Venhamos tomar as decisões certas. Há pessoas que saíram há pouco tempo de um relacionamento, de problema, de conturbação, de tantas dificuldades, de tantas lutas, e ela já está em busca de um outro relacionamento, sem ao menos ter curado o seu coração daquele. E vai trazer para um novo relacionamento novos problemas. E assim será na vida dela um problema atrás do outro. Que nós vamos tomar direção na palavra de Deus, que nós vamos deixar o Espírito Santo falar aos nossos corações, para que nós venhamos tomar as decisões na nossa vida certa. Se a gente se deixar assim levar e se deixar que a palavra de Deus venha nos ensinar, certamente nós vamos fazer a coisa certa. E que nesse dia de hoje venhamos dar ouvido à voz de Deus. A Bíblia vai dizer: o meu povo sofre porque te falta conhecimento. E é exatamente o conhecimento da palavra. Há muitas pessoas que infelizmente não entendem a palavra de Deus, não se dedicam à palavra de Deus.